Olá, alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a análise de capa de revista na página 27. Então, para que vocês possam fazer a análise, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, pegando o material de vocês, folhas para anotação e vamos começar a nossa aula. Então, eu trouxe algumas capas de revista para que nós possamos fazer a análise. Então, nós vamos perceber que em toda capa de revista, nós vamos ter alguns elementos que vão servir para chamar a atenção do leitor. Então, a capa de revista tem um papel muito importante, porque ela traz um monte de informações para que nós possamos analisar e para chamar a atenção do leitor. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu tenho o nome da revista e seus dados. Na sequência, o que são esses dados? É a sua editora, o ano de edição, o número da revista, a data que foi publicada e assim por diante. Depois nós vamos encontrar a manchete, que seria o assunto principal. Qual que é o assunto que se destaca? Eu tenho aqui o tipo de linguagem. O que é esse tipo de linguagem? Linguagem verbal e não verbal. E nós vamos perceber que as duas vão se unir e fazer um papel importante na capa da revista. Outras chamadas. O que são essas outras chamadas? Além daquela notícia principal que está em destaque, há outras chamadas. E o nosso público-alvo, a quem se destina a essa revista, quem que se interessa por esse tipo de revista. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o nome da revista, que é a revista Veja, uma revista bastante conhecida. Aqui eu tenho os dados, que ela é da editora Abril, edição, não dá para ler direitinho, mas eu acho que é edição 2513, ano 50, número 3, 18 de janeiro de 2017. Então, são os dados referentes a essa revista. O ano de edição, a editora, o número da revista, a data e assim por diante. Depois eu tenho aqui a manchete principal, que é a notícia principal dessa revista. Vem aí outra mega delação. A Camargo Correia decide seguir os passos da Odebrecht. E aqui em cima nós temos outras chamadas, que também não dá para ler muito bem, mas alguma coisa relacionada ao presidente Trump. Enfim, uma boa notícia na economia, a inflação e os juros caíram, e a nova moda carioca, o bronzeado da fita isolante. Então nós vamos perceber que, além dessa notícia principal, a revista Veja vai trazer muito mais informações, ok? Quem é o público-alvo? Aquelas pessoas que queiram sim, ter notícias sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre outras curiosidades. Então, isso tudo que nós vamos analisar numa capa de revista. E eu trouxe outros para que nós possamos analisar. Aqui é a revista Nova Escola. Então, o próprio nome da revista já está lá, Nova Escola, ok? Ali nós temos ano 3, número 319, fevereiro de 2019. Mais uma vez, nós temos a linguagem verbal e não verbal. Então, qual é o assunto especial dessa revista? Inclusão. As crianças já sabem brincar e aprender juntas. Vamos descobrir com elas como construir uma escola para todos. Então, está falando de inclusão e nós temos aqui uma foto de crianças brincando, mostrando que as crianças aprenderam o que é inclusão dentro de uma escola. Uma que é muito preferida pelos alunos, PlayStation, revista oficial. Então nós temos aqui uma revista destinada a jogos, sendo que a manchete aqui, detonado, agora em português, Assassin's Creed Revelations, roteiro completo para a trama dos assassinos, troféu e mapas com 134 segredos. Então, uma revista destinada a jogos, que meu público-alvo, que são as pessoas que gostam de jogos. Mais uma relacionada a jogos, Electronic Games. Então, nós temos uma revista destinada a jogos. Então, nós temos aqui, a
o que chama atenção, esse símbolo do Mortal Kombat, e aqui embaixo, Mortal Kombat, depois de inúmeras tentativas, sinônimo de violência, ele volta em 2D com facilities mais brutais, novidades, entrevistas com o produtor e cada detalhe que marca o retorno triunfante da série. Então aqui é uma revista destinada a jogos. Agora nesta, o mundo da fotografia. 34 formas criativas de captar fotos de desporto. Então o que a gente vai perceber? Olha que interessante a junção que fizeram da linguagem verbal, que são as palavras, com a linguagem não verbal. Olha que bela foto que foi tirada e, se nós analisarmos, fez um círculo como se fosse a lente de uma máquina. Então, olha o interessante dessa junção da linguagem verbal e não verbal, o quanto isso é fundamental para atrair a atenção do leitor. Então, o que nós temos aí no livro de vocês? A capa de revista é considerada um gênero textual da esfera jornalística. Ela contém informações sobre as reportagens, resenhas e notícias da edição, com o objetivo de despertar no leitor o interesse pelas matérias ali publicadas. Então vocês perceberam que essa jogada de tudo que vem na capa da revista, ela tem o objetivo de atrair a atenção do leitor. A capa torna os assuntos relevantes e atraentes para o leitor. Então, a importância da linguagem verbal, da linguagem não verbal, de como aquelas frases são escritas, fazendo-o adquirir a revista pelo conteúdo apresentado. Então, tudo isso vai fazer com que o leitor se interesse e compre a revista. Desta forma, na confecção de uma capa de revista, são necessários vários profissionais, muitos deles também atuantes nas editorias de jornais, redator, diagramador, ilustrador, fotógrafo ou artista plástico, entre outros, dependendo das imagens a ser utilizadas. Então agora nós vamos passar para a análise de mais uma capa de revista. É a revista Época. Então nós vamos retomar tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Então vamos lá? Qual é o nome da publicação cuja capa foi apresentada? Então é a revista Época. Então ali nós temos o nome da revista, que é a revista Época. Que público costuma ler essa revista? Então quem que é o meu público-alvo? Quem são as pessoas que se interessam pela revista Época, assim como a revista Veja? O público que gosta de notícias sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre política, sobre saúde, sobre alimentação, sobre economia, entre outros. É uma revista que traz uma amplitude de assuntos. Ela não se limita a apenas um assunto, ela traz um monte de informações, assim como a revista Veja. Como nós vimos, a revista Nova Escola é mais voltada a assuntos escolares. A de jogos é voltada mais aos jogos eletrônicos, sendo que a revista Época e a revista Veja, ela traz muito mais informações. Observe a capa, que imagem se destaca? Então o que se destaca nessa capa? A frase que comer bem ajuda a viver melhor. Então nós percebemos que ela tem um tamanho maior, que ela ocupa uma boa parte da revista. E também esta imagem de frutas, de legumes, de diversos alimentos que chamam a nossa atenção. Esse colorido gostoso, né? Esse colorido suave que compõe a revista. Qual é o tema tratado nessa revista? Então, qual é o assunto principal? Qual é o tema que a revista pretende apresentar para nós? Sugerir um novo guia de alimentação. Então, eles estão trazendo aqui uma nova forma de se alimentar melhor para viver melhor. Observe o título da reportagem principal: Comer bem para viver melhor. Então, o que nós temos ali? Nós vamos perceber que está em destaque. Nós temos letras maiores,
letras garrafais, né, destacadas, e nós vamos perceber que há um colorido nessas letras, como se fosse o colorido dos alimentos que estão em volta. Se compõe de uma forma harmônica a cor dos alimentos com a cor das letras. Que editora é responsável pela publicação dessa revista? Não aparece muito bem para vocês, a imagem não está clara, mas é a editora Globo. Tanto é que na palavra época, que é o nome da revista, nós encontramos um globo terrestre. Então ali está destacado. É que está muito pequenininho, não dá para vocês lerem, mas é a editora Globo. Aqui nós vamos encontrar verbos no infinitivo: comer, viver, prevenir, deter, preservar, salvar. O que é o verbo no infinitivo? O seu verbo na forma original, que ele não sofreu nenhuma flexão. É comum aparecer verbos no infinitivo e também no imperativo, que é uma forma de tentar mudar a opinião do leitor. E linguagem verbal e não verbal. Então, nós temos aqui a junção de palavras que são linguagem verbal e a imagem dos alimentos, frutas, peixes, azeite, o vinho. Então, representando aqui a linguagem não verbal. O que nós vamos encontrar aqui também? Além deste assunto, comer bem para viver melhor, nós vamos encontrar outras chamadas, outros assuntos que também estão nesta revista. Então nós temos ali em cima, Jonas Brothers, como o trio musical que prega castidade, estudo e solidariedade, está transformando a nova geração pré-adolescente. E sobre poupança, o que fazer com seu dinheiro depois do novo imposto. Então, nós temos outras informações além de comer bem para viver melhor. E aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o quão importante é analisar uma capa de revista. Agora vocês têm exercícios para realizar relacionados à capa de revista do Chico Bento. Então, façam essas análises e depois nós voltaremos para a correção. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!